como eu prometi, como eu disse, vou explicar um pouco sobre o santuário, uma explicação rápida para nós entendermos como era o serviço do santuário. O santuário, como eu disse no estudo anterior, foi construído lá no deserto, no período de peregrinação, sob a direção de Moisés, conforme o modelo que foi mostrado para ele lá do céu. Ele era constituído por 3 partes principais. Você tinha em volta dele todo, como se fosse uma cerca, com pilastras, e ele era com tecido, e ali era o pátio. No pátio nós tínhamos o altar de sacrifício e uma pia onde o sacerdote se lavava, e o altar onde era feito o sacrifício dos animais. E ali nessa parte, vinha o pecador, a pessoa que pecava, trazia o cordeiro ou o outro animal conforme a prescrição da lei. Ali ele punha a mão na cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado, e aí ele matava o cordeiro, e o sacerdote pegava com uma bacia, ele pegava o sangue daquele animal. Aquele sangue ele passava nas pontas do altar, aí ele entrava no segundo, que ali tinha a tenda da congregação, que era dividida em 2 partes. Ele entrava na primeira parte, e o que continha nessa primeira parte? Nós tínhamos, de um lado, uma mesa com os pães da proposição, que eram 12, representando cada uma tribo de Israel. Do outro lado, nós tínhamos um candelabro com 7 lâmpadas que deviam ficar permanentemente acesas. E na frente, no lado oposto ao da porta por onde entrou o sacerdote, nós tínhamos um altar de incenso que também ficava aceso, e ali tinha uma cortina separando do outro compartimento. Esse compartimento se chamava santo. Ali ele entrava com a bacia com o sangue, e ele aspergia na cortina o sangue do animal morto, representando que os pecados foram tirados do pecador e transferidos para o santuário. Dentro do segundo compartimento, do terceiro compartimento, que seria o segundo da tenda, ficava o Santíssimo. E o que nós tínhamos no Santíssimo? Nós tínhamos a Arca da Aliança, que era um baú todo de madeira de acácia, todo revestido com ouro. Na tampa nós tínhamos 2 querubins, 2 anjos, com as asas estendidas e olhando para baixo, nessa posição. Imagine que meus braços são as asas. Dentro dessa arca, nós tínhamos algumas coisas. As tábuas da lei, com os 10 mandamentos, a vara de Arão que havia florescido, e também um jarro com um pouco de maná. Sobre essa arca se manifestava a presença de Deus, a Shekinah. E o que acontecia? Durante o ano inteiro, os pecadores vinham até o santuário, ali, a tenda, também chamada de tenda da congregação, e confessavam seus pecados, e também os sacerdotes faziam o mesmo trabalho de transferir o pecado para o santuário. Simbolicamente, o que ficava representado é que todos os pecados estavam ali depositados. Uma vez por ano, num dia especial chamado Dia da Expiação, ocorria uma cerimônia diferente. Que era o quê? Havia toda uma preparação do povo, toda uma preparação do sumo sacerdote, porque nos outros serviços, qualquer dos sacerdotes, todos da família de Arão, podiam fazer, mas esse dia era só o sumo sacerdote. Primeiro Arão e depois seus sucessores. E o que acontecia? Todo o povo ficava em contrição,
tinha confessado seus pecados, ficavam reunidos em volta de todo o santuário, fora do pátio, lá fora, em absoluto silêncio. Todos em reverência. Eram trazidos 2 bodes, um para Deus e outro que ele chamava para Azazel. O que era para Deus, ele era sacrificado. Seu sangue era pego também. O sumo sacerdote, então, entrava na tenda, e diz a tradição que ele era amarrado uma corda nos pés dele, porque ele tinha que estar sem pecado, porque ele iria entrar no Santíssimo, onde era a glória de Deus se manifestava, e estar perante a glória de Deus. Se ele estivesse com algum pecado, ele poderia morrer. O silêncio era tão absoluto que havia campainhas nas barras da roupa dele, que o povo conseguia ouvir. Mais de 1 milhão de pessoas, pelo menos os que estavam mais próximos, conseguiam ouvir de tão absoluto silêncio e reverência. E ele entrava no Santíssimo. Nessa única vez no ano, ele entrava, o sumo sacerdote, e ali era feita a purificação do santuário. O sumo sacerdote, após feita essa purificação, saía, ele ia até o outro bode não sacrificado, e ele simbolicamente transferia todos os pecados que tinham ficado ali o ano inteiro depositados no santuário para esse bode. Um homem escolhido pegava esse bode e o levava para fora do arraial, para bem longe, lá no deserto. E lá ele era deixado para morrer. Esse homem voltava e ficava impuro até o fim do dia. Ele tinha que se banhar e esperar. Isso era o dia da expiação, onde era feita a purificação simbólica do santuário. Como nós vimos no estudo lá dos animais, e na profecia, na visão que foi dada a Daniel, até 2300 tardes o santuário será purificado. Nós vimos que não há mais santuário terrestre, mas apenas o celestial. Então, é a purificação do santuário celestial que ocorre. E como será essa purificação? Vocês vejam, o sacrifício foi feito, como era feito no dia da expiação, foi feito quando? Quando Jesus morreu na cruz. Quando nós vemos lá em Atos 2, ele ascendeu ao céu. E o que aconteceu? Ele entrou no santo e aí passou a atuar como nosso sumo sacerdote. E aí, como nós estudaremos mais para frente, veremos que esse dia da expiação, que era simbólico aqui, ocorreu também, ou ocorrerá lá no céu, quando haverá a purificação desse santuário celestial. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Foi de uma forma bem simples, mas para nós entendermos como era o serviço do santuário. E assim era feito na terra e como um símbolo de tudo o que ocorre no plano divino, lá no santuário celestial. Ok?